Oi, pessoal. Então, tomei coragem e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo. No fim do ano, nós tivemos uma grande notícia, né? Eu comecei a passar muito mal e não sabia o porquê. Fui algumas vezes ao médico e ele disse que eu estava tendo crise de ansiedade. E eu não conseguia acreditar nessa crise de ansiedade porque eu estava com a minha cabeça ótima, para mim estava tudo certo. E eu não conseguia entender porque eu sentia tanta aceleração no coração e dava uma falta de ar, enfim. O médico sempre dizia que era crise de ansiedade. O tempo foi passando, alguns dias se passaram e tal, e eu comecei a sentir alguns outros sintomas, como cólica, comecei a ver algum comportamento diferente no meu corpo e desconfiei de estar grávida. Fui fazer um exame e positivo. Foi um susto, mas um susto que trouxe muita alegria para os nossos corações, porque eu realmente não esperava mais engravidar, não fazia mais parte dos meus planos. Mas um novo casamento, uma nova história e tal, tudo veio para alegrar nossos corações, né? E a minha última experiência com gestação não foi boa, porque eu estava grávida de um pouco mais de 4 meses e fui fazer uma ecografia e descobri que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Então eu entrei num processo de trabalho de parto e tal, não tive a graça de ter o bebê, então foi muito sofrimento e a partir daquele momento eu perdi o encanto em ter uma nova gestação, né? Ser mãe novamente e tal. Comecei a outros projetos de vida, enfim, e tirei da minha cabeça a possibilidade de uma nova gestação. Isso me trouxe alguns traumas, me deixou muita tristeza no coração, era uma coisa que eu tinha muito medo de passar, tinha muito medo de perder um filho. E parecia que Deus já estava me preparando para aquele momento. Enfim, tudo aconteceu e veio essa nova notícia que nos deixou muito felizes, mas que me deixou muito tensa. Além da felicidade, era um misto de felicidade e tensão pelo trauma que eu tinha passado da última vez, né? Então eu comecei a fazer um tratamento com um médico de alto risco que não levou tão a sério o fato de eu ter perdido um bebê anteriormente. Não se atentou a essa causa, enfim. Fiz alguns exames, eu estava na melhor fase do meu corpo, de saúde, exercício. Quem me acompanha sabe o quanto eu tenho me dedicado a isso. E eu realmente estava muito bem para levar a gestação tranquilamente e tal. E minha irmã trabalha numa clínica de obstetrícia no Santa Helena, que é conhecida como a melhor nesse quesito, porque os médicos de lá são médicos realmente muito bem preparados para alto risco. Principalmente o Dr. Marcondes, que é um médico que é referência em Brasília para alto risco. E nós decidimos começar um tratamento com ele, além do que eu estava fazendo no meu plano de saúde. Ele não aceitava meu plano de saúde, então a gente resolveu fazer particular. E minha irmã realmente falou assim, não, eu quero muito que você faça com ele, porque o cuidado deles eles levam muito a sério a vida e tal, e nós fomos. Realmente a consulta começou de uma forma que eu nunca tive. Nunca tive um médico que se preocupou com o fato de eu ter perdido um bebê anteriormente na idade gestacional que eu estava, com mais de 4 meses, né? Que não é comum você perder um bebê com mais de 4 meses de gestação. Normalmente a fase de risco são 3 meses e depois dos 3 meses aquela fragilidade tão grande, né, do feto, ela aumenta uma força e esse bebê provavelmente vai progredir tudo bem. E ele perguntou para mim como que foram as minhas outras gestações. Começou pela da Heloísa, perguntou se a Heloísa com qual peso, com qual tamanho, se ela tinha chorado quando nasceu, qual médico. Não lembrava o nome do médico, que foi na rede pública, né? Foi na HMIB. Eu tive uma gestação de alto risco por conta da obesidade. Depois a Sofia, que foi que eles consideraram de alto risco, mas que foi uma gestação muito tranquila. Ele perguntou até o médico, falei o médico, tive no Santa Helena e tal, na época já era com plano de saúde, enfim. Quando eu falei que meu último bebê tinha morrido na gestação, ele falou, não, nós temos que levar muito a sério esse fato, porque um bebê não morre, não é comum um bebê morrer depois de 4 meses de gestação.
Eu falei que eu tive um momento de muito estresse e tudo, que tinha passado mal depois desse momento de estresse, que minha glicose tinha baixado, que a médica acreditava que tinha sido por hipoglicemia, que isso tinha parado de passar oxigenação para o bebê. E ele discordou, ele falou assim, não, o bebê não morre por conta disso, nós vamos investigar o motivo do seu bebê ter morrido para a gente acompanhar essa gestação tranquilamente. O fato é que ele pediu para a gente fazer imediatamente uma ecografia, que eu já vinha fazendo anteriormente com outro médico e que estava tudo bem, aparentemente. E quando o médico começou a ecografia, infelizmente ele descobriu que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. E voltei a viver o terror que eu tanto temia, né? Enfim, eu preciso conversar isso com vocês porque eu tenho certeza que o meu caso pode ajudar outras mulheres. Porque se eu tivesse noção desse problema que eu nem conhecia, talvez eu não estaria passando por isso novamente. E ele fez um exame bem longo, ele não falava nada e aquele silêncio dele estava me matando. Eu via o bebê, mas eu não via nada. Ele aproximava, eu ouvia o fluxo sanguíneo, mas eu não ouvia o coração do bebê. Até que, enfim, ele falou que realmente tinha algo de errado e que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Aconteceu da mesma forma que aconteceu da outra vez, só que agora eu estava com 9 semanas e da outra vez eu estava em média de 14 a 16 semanas, eu não me lembro ao certo. Sei que a gravidez já estava avançada. Enfim, ele falou assim, olha mãe, desde quando você me falou que o seu bebê tinha morrido anteriormente, eu estranhei. E provavelmente o que está acontecendo é trombofilia. Um problema, gente, que eu sempre investiguei tudo sobre gestação, tudo sobre bebê, tudo sobre gravidez, que sempre foi um assunto que me importou muito, porque meu sonho sempre foi de ser mãe, né? Meu sonho sempre foi ser mãe. Então eu tinha aquele encanto por tudo isso, até antes da Heloísa. E eu sempre pesquisei muitas coisas e eu não conhecia isso. Trombofilia é um problema causado por alguns motivos, mas o maior deles, no caso da gente, né, mulher, é o uso de anticoncepcional, tá? Eu realmente usei anticoncepcional até descobrir que estava grávida, porque eu, no fim do ano, esqueci algumas vezes e por esse esquecimento acabei engravidando. Mas eu realmente tomo anticoncepcional há muitos anos. Eu já ouvi falar que o anticoncepcional causava trombose, mas eu não sabia que existia esse tipo de trombose na gestação. O que é a trombofilia? Engrossa o sangue, é um problema que faz com que engrosse o sangue e dificulte a transição, o fluxo de sangue de passagem de alimentação e desenvolvimento do bebê. Então, nesse momento, principalmente até o terceiro mês, até o início do segundo trimestre, o fluxo tem que estar fluindo muito bem. Se o sangue engrossa, essas veiazinhas que são bem fininhas, elas dificultam essa passagem. E se eu tivesse começado o tratamento com ele, pelo fato do bebê anterior ter morrido, ele teria começado a me dar um anticoagulante, que é uma injeçãozinha, que depois eu vou colocar o nome dela aqui para vocês, que você toma todos os dias para que o fluxo sanguíneo flua tranquilamente. E depois disso, eu vim investigar sobre o caso, vim tentar conhecer um pouquinho sobre trombofilia. E realmente, 2 semanas antes de eu fazer esse exame, a minha barriga encheu de varizes. E eu estranhei, foi a única coisa que eu senti de diferente. Falei até com alguns familiares, falei, olha, minha barriga tá cheia de varizes, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Fui até o meu cirurgião, que eu tenho 1 ano que eu fiz abdominoplastia, 1 ano e 2 meses. Até achei que seria um risco, né, estar grávida, porque realmente eu não planejava estar. Mas ele falou que pediu para que eu procurasse o meu obstetra, que não era normal essas varizes, assim, no início da gravidez. Que pode acontecer para quem já tá com a barriga grande e o bebê já tá comprimindo as veias e tal, e pode acontecer. Comigo nunca tinha acontecido, eu nunca vi, assim, na gestação da Heloísa, da Sofia e tal, foi tudo bem. E eu nunca tinha acontecido comigo, então foi um problema que eu comecei a ter depois de algum tempo. Na época da Heloísa eu realmente não tomava anticoncepcional, na época da Sofia eu usava DIU, então quando eu tive a Heloísa eu usei um DIU e só tirei quando fui ter a Sofia, então eu também não usava anticoncepcional. E eu comecei a tomar anticoncepcional depois do parto da Sofia. Foram aí onde começaram os meus problemas, né?
Eu não sabia disso, não sabia que existia esse problema. Eu realmente acho que a gente tinha que ter mais esclarecimento sobre isso, porque é uma coisa que pega a gente de surpresa. Não tinha ninguém na minha família que eu soubesse que tinha tido trombose, porque foi a primeira coisa que o Dr. Marcondes me perguntou. E realmente minha família tem muito varizes, mas trombose eu nunca tinha ouvido falar. Tem algumas tias que têm alguns problemas nas pernas e tal, mas da trombose em si eu nunca tinha ouvido falar, né, de caso na minha família. E, enfim, é um problema que seria simples de se resolver se tivesse sido descoberto no começo, né? Se caso qualquer gestação que a gente queira tentar, se isso for acontecer, não sei, mas eu teria que simplesmente tomar essa injeçãozinha, né, todos os dias, e ela facilitaria o fluxo sanguíneo para o bebê se alimentaria bem, desenvolveria bem, seria tudo certo. Então, a falta de informação, ela nos traz grandes prejuízos, né? Hoje eu estou vivendo um momento que eu tinha pavor de viver, estou vivendo novamente, porque eu não descobri no primeiro problema, no primeiro bebê, né, no primeiro caso de óbito fetal, eu não descobri o problema que existia. Esse problema, ele causa abortos repetitivos. Eu vou colocar tudo aqui para vocês, para esclarecer, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar alguma mãe que talvez esteja tendo abortos frequentes e não saiba o motivo. Nós realmente precisamos de médicos muito bons para tocar nesse assunto, porque olha, eu sou piolho de ginecologista. E em todos os ginecologistas eu chego e conto que perdi um bebê, que o bebê morreu com mais de 4 meses de gestação, e nenhum deles nunca me esclareceram isso, nunca se atentaram a isso. Realmente foi o Dr. Marcondes, o único médico que se preocupou com isso. Inclusive, eu mandei mensagem para o meu médico que estava me tratando de alto risco, que estava me tratando, não vou colocar o nome, até porque eu não quero expor, mas que estava me tratando pelo plano de saúde, de médico de alto risco. E eu falei para ele, olha, ele me esclareceu o assunto e se tivesse sido tratado desde o início dessa gestação, eu não estaria passando por isso. Aí ele pediu para procurar emergência, enfim. Então eu tive um aborto retido, né? Eu estou com aborto retido. Nós estamos esperando para ver se o corpo expulsa de forma natural. Se em 2 semanas isso não acontecer, eu vou voltar ao médico e a gente vai fazer algum procedimento. Mas eu venho aqui com meu coração despedaçado compartilhar com vocês, porque eu acho que vocês merecem isso, né? Eu falo muito da minha vida aqui, eu sempre converso com vocês sobre tudo, e eu acho que vocês merecem, porque se eu tivesse tido esse esclarecimento antes, eu com certeza teria procurado e teria descoberto antes de viver novamente o que eu tô vivendo. E eu vou colocar tudo aqui, todos os links, eu vou colocar o nome do médico, eu vou colocar Gesta Vida, vou indicar pra vocês, porque aquela mãe que tá querendo engravidar e que tem algum problema, procure ele, você vai ser muito feliz, a sua gestação vai ser linda, eles tratam a gente de forma muito humana, é um jeito muito diferente de cuidar, tá? Gesta Vida fica no Santa Helena, na Asa Norte, e eu super indico, tá bom? E gostaria muito que o meu sofrimento ajudasse alguém nesse momento. Um beijo.